1 João 2,18. O anticristo. Muita gente deve ter visto lá a arte e ficou, que é isso, né? Deu medo. Mas na verdade, o tema é, no mínimo, instigante. O anticristo ou os anticristos são uma entidade teológica, escatológica no Novo Testamento. Na verdade, o primeiro a trabalhar o termo no Novo Testamento é o próprio João, em suas epístolas e posteriormente no livro do Apocalipse. Mas ao mesmo tempo, parece que quando a gente pensa no anticristo, a gente tem uma figura em mente externa, não é? Fora da igreja, fora completamente do evangelho, apático, indiferente, contrário ao evangelho, que faz com que a gente até especule sobre quem seria o anticristo. Quando, afinal de contas, e de onde virá este personagem? Mas a pergunta que eu faço é, será que João está dizendo que o anticristo é esta figura de fora, que vem justamente em represária à fé cristã? Ou será que para João o anticristo vem de dentro da igreja? Ou será que para João o anticristo sai justamente de dentro da igreja? Vamos então ler, porque ninguém melhor que o próprio João para responder esta indagação. Versículo 18 diz assim: filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler até o versículo 29. Mas como temos visto nessa epístola joanina, ele escreve, né, provavelmente para alguma igreja da Ásia ou para várias igrejas, né, ambas igrejas existentes naquela região. Provavelmente era uma carta circular, era uma carta que era lida de igreja em igreja. João está, a princípio, combatendo a chamada heresia gnóstica. Os gnósticos eram um grupo, né, que se formou e entrou na igreja com um tipo de interpretação completamente às avessas. Eles normalmente negavam que Jesus havia vindo em carne, que Jesus havia encarnado, né, justamente como homem e habitado entre nós, porque na visão desses gnósticos, a carne, o corpo é muito pecaminoso, é muito contaminado para ser justamente o vaso para receber a divindade. Então, eles eram imorais, né? Viviam uma vida de promiscuidade, porque já que o corpo está contaminado, já que o corpo está corrompido, você não precisa se importar com ele, porque nós, estes gnósticos, já alcançamos a iluminação, já alcançamos o entendimento de quem é Deus, de todas as verdades divinas e eternas. Eles se gabavam disso, e por conta desse tipo e outras de heresias, estavam contaminando a igreja, trazendo ou fazendo com que aquela igreja acabasse por se desviar do que João chama do evangelho original, aquilo que eles receberam no início, a mensagem levada para eles pelos apóstolos, que era justamente o conteúdo vindo de Jesus, passado pelos apóstolos, que era ensinado nessas igrejas. Ele começa falando, né? Ele na verdade já vem trabalhando a ideia dos falsos mestres aqui, e João então se dirige à igreja no versículo 18, de maneira bem paternal, filhinhos, né? Por quê? Filhinhos. Não só porque João tinha um sentimento paternal, mas ele era um velhinho. Essa altura aqui do campeonato, João provavelmente tinha em torno de 90 anos. Então já era um homem vivido, experiente, e sabe realmente como lidar com esse tipo de problema. Ele não é alguém que lida com a heresia somente de maneira dura. Ele é amoroso. Por isso a linguagem filhinhos.
Eu até brinco, né? João é o morde-a-sopra. Ele dá a mordida e depois ele fala com uma linguagem mais suave, tentando trazer restauração. Mas ele diz: filhinhos, esta é a última hora. Expressão especificamente joanina. O que é a última hora, afinal de contas? Será que João estava se referindo à última hora no tempo dele? Porque já se passaram 2000 anos que a carta foi escrita, então era a última hora lá, uai, o que aconteceu se era a última hora? Nós estamos onde então? Mas na verdade, a última hora é uma expressão que quer dizer que é o último período, é a última fase, é a lacuna entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E é justamente nessa lacuna, nessa última hora, que inclusive traz um tom de emergência, porque a última hora, né, é justamente, apesar de ser metafórico, é a última hora, vamos sair correndo, né? É a última hora para entrar no cinema, é a última hora para tomar a vacina, é a última hora, seja lá para o que for, é emergente, é urgente, é algo que exige da gente, que exigia daquela igreja uma atenção redobrada, uma espécie de estado de contínua urgência nas tomadas de decisões e na percepção do que estava acontecendo. Filhinhos, essa é a última hora. E ele vai dizer: o anticristo está vindo. O que é o anticristo? A palavra. Se você for olhar no grego, anticristos é o que a palavra sugere. É contrário a Cristo. Contrário à pessoa de Jesus. Mas não somente isso. Não é somente ser contrário a Jesus, mas também desejando entrar e tomar o seu lugar. A palavra anticristo não é somente a resistência, é a suplantação, é querer realmente tomar o lugar e sentar onde Jesus, como rei, está sentado. Mas ele vai dizer mais: o anticristo está vindo, por isso é urgente, né? Vocês fiquem ligados, filhinhos, essa é a última hora, o anticristo já está vindo. E aí ele diz: já muitos anticristos tem se levantado, conforme vocês ouviram. Por isso, sabemos que é a última hora. Então, João fala que vai vir esse personagem, o anticristo, que nele está, eu diria, toda a concentração do mal, por assim dizer. Ele é realmente um personagem que vai se levantar para matar, perseguir, destruir a igreja de João, mas ainda não. Porque o sinal de que ele ainda virá, mas que já está vindo, é que já existem anticristos. E esse anticristo, João parece pedir à igreja que perceba que são tipos. É uma espécie de algo que aponta para algo maior. Os anticristos, eles são referentes, né? Ou de maneira igual aos cristãos, porque os cristãos são pequenos cristos. Nós não somos o Cristo, nós apontamos para ele, representamos ele. Os anticristos são aqueles que não são a personificação do anticristo, mas apontam para ele. Então ele vai dizer que já muitos têm se levantado. Quem são esses muitos? Ele vai dizer, ele dá duas chaves aqui, né, para entendermos do que ele está falando. Eles saíram dentre nós. Primeira coisa, os anticristos, esse espírito do anticristo, esse sistema de resistência, de tentar tomar o lugar de Cristo, de tentar suplantar a cruz e toda a obra de Jesus para a salvação do homem, continua saindo de dentro da igreja. Por que ele fala isso? Porque era dentro da igreja que estava o combate pior. Era dentro da igreja que estava o problema. A carta foi escrita para isso, para combater esse tipo de ensinamento, esse tipo de heresia. Fora da igreja, tudo que estava acontecendo ali era um mundo cego, não é? Sedento, quem sabe, da salvação, ainda que sem saber, mas que à medida em que o evangelho ia sendo pregado, as pessoas se convertiam. Por mais que tenham se levantado homens, personagens históricos, que de fato pesaram a mão sobre a igreja, e você vai ter vários personagens históricos, vários imperadores que realmente perseguiram a igreja. O que João está dizendo é que não é esse o caso, porque os anticristos, esses que possuem o espírito do anticristo, eles saem de dentro da igreja.
E o objetivo deles é macular a igreja. Percebam isso. Não é algo de fora, não é uma besta com chifre que está subindo do mar, que a gente fica, oh, quem será? É o político tal. De certa forma tem, eu acho, um espectro que abrange essa questão política, histórica, que seria assunto para outro tempo. Mas o que João está tentando combater é justamente o espírito do anticristo que está nascendo na igreja, que está tentando macular o evangelho, que está tentando fazer com essa igreja aqui que eles se desviem da rota, com que eles se desviem daquela pregação, daquele ensinamento original que foi ensinado por Cristo, passado pelos apóstolos. Ele vai dizer: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Como é que João sabe que eles não eram dos nossos? Porque se eles fossem, o que diz a sua Bíblia aí? Teriam permanecido. Parece que estes tentaram macular a igreja, mas não conseguiram, e a mensagem da cruz era algo tão irritante que eles saíram. Eles não conseguiram. Provavelmente saíram com um discurso de que vocês não entendem, vocês não alcançam, vocês não estão no mesmo nível que nós, e aí foram embora, mas fizeram um estrago. E ele vai dizer assim: pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. A pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, é: será que eu tenho o espírito do anticristo? Porque é muito fácil eu dizer sobre você, sobre os outros, né? Se o espírito do anticristo está dentro da igreja e precisa ser combatido, será que eu sou esse? Será que você é esse? Será que realmente a gente consegue perceber que isso está a acontecer? Será que a gente consegue perceber as nuances e detectar que realmente ali tem um problema que precisa ser resolvido? Essa é a pergunta. Você vai responder isso para você mesmo de maneira simples. João vai trabalhar isso aqui no segundo momento. Eu não quero lhe assustar, porque eu espero que você não tenha o espírito do anticristo. Mas o fato é que é necessário atenção, urgência, percepção e estar preparado para isso. Por isso que, filhinhos, é a última hora. O anticristo está vindo e já muitos têm entrado e eles saem porque eles não pertencem. Primeiro momento eu penso, é necessário da igreja permanecer fiel, porque João está dizendo que um dos sintomas, uma das características do anticristo é que eles não ficam, eles não suportam a pregação da cruz, eles não suportam o chamado universal da salvação, eles não suportam que de fato Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz por causa do amor de Deus a todo mundo. Isso é algo embaraçoso para eles, é algo extremamente constrangedor, e eles vão embora, não ficam. Mas o que é interessante pensar aqui é que é necessário para o crente realmente fiel continuar, insistir, permanecer. É isso que João está falando, porque se eles saíram é porque eles nunca foram fiéis, se eles saíram é porque eles nunca foram dos nossos, se eles saíram é porque eles nunca estiveram com a gente. Eles estavam aqui, mas eles tinham uma mentalidade completamente diferente do grupo, eles tinham uma mentalidade completamente diferente da igreja como um todo, eles tinham uma mentalidade completamente diferente, inclusive do evangelho original. Eu escrevi esses dias que toda heresia, toda ela, você pode contar, eu posso fazer aqui um searching, pelo menos das que eu conheço, ela tem como objetivo isolar o indivíduo da comunidade. Pode anotar. Heresia faz isso. Heresia é assim: você é muito especial, e se você der o seu dízimo, Deus te abençoa, não é assim? E você fica rico. Teologia da prosperidade, clássico, todo mundo conhece. É dando para Deus que você tem troca. E aí o que acontece com o indivíduo? Se ele se dá bem por algum motivo, ele olha para o outro que não se deu e ele julga: esse não tem fé, esse não dá, esse não participa. Não é isso? Ele fica isolado como uma coisa completamente distinta da comunidade. Ainda mais se você tiver uma comunidade simples de pessoas pobres. É estranho, né? Mas a heresia faz isso. Você quer ver outro tipo de heresia? Guarda do sábado, né?
Nós temos que guardar o sábado, cumprir as leis para sermos salvos. E aí você guarda o sábado. Você é aquele que guarda. E o que não guarda? Aí você já começa a olhar com altivez. E agora a coisa se tornou individual e não coletiva. E você pode olhar, todo tipo de heresia faz isso. Tira o indivíduo do grupo, ele se isola, ele sai, ele olha de cima, ele olha altivo, ele olha separado. Não tem o senso que João está dizendo aqui de comunidade, filhinhos. Igreja é um corpo. E se você sai da igreja, se isola da igreja, deixa a igreja, você nunca fez parte dela. Porque pensa, se no meu casamento, qualquer atrito que eu tivesse com a minha esposa, e olha que minha esposa é braba, eu fosse embora, não ia durar 15 segundos. Mas não é assim, a gente não vai cedendo aqui, cedendo acolá, porque tem um objetivo maior. Não é assim que funciona? Nós temos um objetivo maior. No meu casamento é assim. A gente vive justamente porque nos amamos, vivemos juntos, e por isso nós toleramos as falhas. Eu estou falando que ela é braba, mas eu tenho certeza que eu sou 15 vezes pior que ela, e que ela tem que me suportar todo dia, por amor, não é? Por causa da estrutura familiar, por causa do bem dos nossos filhos. Igreja é isso. Estamos caminhando junto com um objetivo, o reino de Deus, proclamação do evangelho, salvação de todos os homens, a pregação da cruz. E por isso a gente se suporta. Por isso que a gente não abandona o barco, por isso que a gente não salta fora. Porque João vai dizer, quando salta, é possível que nunca fez parte dela. Ainda mais se o problema for o evangelho. Pasmem vocês, eu já fui chamado, em particular, por pessoas que disseram que não estavam suportando a pregação. Nós vamos embora. Eu estou falando sério, nós vamos embora. Não suporto isso que você está pregando. Mas o que eu estou pregando de errado? Não, essa mensagem aí, eu vim para a igreja para me sentir bem, não para ser confrontado. Eu falei, então você vai ter que sair da igreja, porque quem está confrontando não sou eu, é o texto. Eu só estou trazendo o texto para você. Ah, mas eu não quero mais. Eu não posso fazer nada. Porque a pregação do evangelho, ou ela encontra guarida nos nossos corações, a pregação da cruz, da transformação, da restauração, do amor de Deus, ou ela nos confronta e traz mudança, ou nós vamos ser inimigos da cruz sempre, ou nós vamos colocar justamente a nossa trajetória do lado de lá da linha, ou nós vamos ser aqueles que João está dizendo que nunca foram dos nossos, por isso resistem, por isso realmente estão dispostos a ir contra, por isso realmente não têm justamente essa noção de que isso é um corpo, e aí eles vão embora. Você é um anticristo? Você tem o espírito do anticristo? Eu espero que não. Ele continua dizendo, versículo 20 seguinte, ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta: vida eterna. João vai dizer para a igreja, eu estou escrevendo isso para vocês, porque eu sei que vocês têm a unção. E a unção aqui, é muito interessante isso, porque essa linguagem é bem judaica, né? O que era a unção no Antigo Testamento? A unção normalmente era algo bem específico para quando um profeta era ungido, né? E ele recebia o Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele e ele falava na autoridade de Deus. Quando o rei era ungido, ele recebia o Espírito Santo. A unção tinha um papel muito específico no Antigo Testamento, daquele que recebia e tinha o Espírito Santo sobre ele, ser a voz de Deus naquele momento.
era algo transitório. O Espírito Santo não ficava na pessoa para sempre, como é a promessa de Jesus aos cristãos. O que João está dizendo para esse povo é que vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a unção. E eu não preciso ensinar para vocês, porque vocês já sabem. Não é que João está dizendo que vocês não precisam aprender nada de ninguém, nunca mais, né? Porque senão não faria nem sentido João estar ensinando. Então ele não está dizendo que vocês têm o Espírito Santo e ninguém precisa aprender mais nada, vocês já sabem tudo. Mas ele está dizendo que essa igreja tinha o Espírito Santo e por isso eles conheciam a pregação original do Evangelho. Além deles conhecer a pregação original, que é essa que João diz para que eles permanecessem nela, ele diz: vocês têm condição, ou vocês têm condições de detectar o problema, porque o Espírito Santo está em vocês. Eu não sei se você já teve essa sensação. Por mais neófito que você seja, por mais novo crente que você seja, uma pregação estranha do Evangelho causa estranhamento em você. Por mais simples que seja o seu conhecimento de Jesus, se realmente alguém começar a ensinar algo que não condiz com o Evangelho, você vai perceber. Se você tiver o Espírito Santo, não tem como. É o que João está dizendo. Vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo. Então não tem necessidade de vocês ficarem buscando novidade nenhuma, porque vocês conhecem a mensagem original. E vocês detectam, e vocês percebem. Ele vai dizer, 21, eu não escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. E aí ele vai dizer, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Então João está dizendo aqui, que qualquer um que negasse, né, que Jesus era o Messias de Israel, o Messias esperado, o libertador, o salvador dos homens, qualquer um que negasse isso, ele realmente era o contrário ao Cristo. Aqui tem uma discussão, né, histórica, se João está combatendo os judeus, porque tem judeus nesse período, óbvio, que não admitiam Jesus sendo o Cristo, o Messias, né, eles eram resistentes, ou se João está combatendo os gnósticos ainda, porque eles diziam que Jesus não havia vindo em carne, e aquele indivíduo que estava lá pregado na cruz não era o Jesus divino, era uma manifestação meramente humana. Então, independente de ser judeu ou de ser gnóstico, o princípio é um: aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Primeiro, eles não ficam, eles vão embora. Por quê? Porque a gente não concorda. É como se dissesse assim, sobre Deus a gente está junto, porque a gente é a mesma coisa, mas sobre Jesus, não. Eu tenho uma outra interpretação, e não ficam. Segundo momento, eles negam que Jesus é o Cristo. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui vai dizer isso, né? Não vai negar que Jesus é o Cristo. Foi batizado, professou a fé. Quem que vai negar aqui? Quem que vai negar em qualquer igreja cristã? Mas você pode negar a obra de Cristo. E é a mesma coisa. Quando você nega a obra transformadora de Jesus, quando você limita a obra transformadora de Jesus, quando você põe entre parênteses aquilo que foi feito lá na cruz, se não, na verdade, ou melhor, e não defende o que é ensinado pelo apóstolo João, e ele já disse no capítulo 2, versículo 2, que a mensagem original é: Jesus é a expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Vamos ler isso, volta a página aí, porque é sobre isso que João está falando. Capítulo 2, versículo 2. Vamos ler junto? Você nunca mais esquecer isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. O que não for isso é a negação do Cristo. O que tenta interpretar, o que tenta realmente trazer uma abordagem diferente dessa, que a morte de Jesus é expiatória para todo mundo, é um posicionamento, é um espírito anticrístico, anti-restauração do homem,
ante justamente o desejo de Deus de salvar o homem, ante tudo que possa ser da parte de Deus direcionado para o homem em amor. É óbvio. Qualquer coisa que diga algo diferente do que João está dizendo na mensagem original, Jesus é a expiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo, é uma distorção, é um princípio claro e objetivo ante o Cristo. Por mais que esteja entre nós, por mais que faça parte do culto, que cante as músicas, que esteja transitando nos pátios e corredores da igreja, isso não é sobre o Evangelho. Eu acho que a igreja peca por tolerar essas coisas. A gente já viveu muito tempo rindo das heresias, mas elas estavam dentro da igreja. E a gente vai levando numa de que não dá para conviver. Só que as gerações passam, meu amigo, e a coisa vai piorando e estraga tudo. Se você for ver a história das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, o que aconteceu com aquelas igrejas? Elas realmente deixaram a heresia entrar, que fez um estrago, e depois a igreja some, desaparece. A igreja não vai desaparecer por um todo, porque Jesus já disse que ela vai até o fim. Os fiéis vão até o fim, mas isso vai acontecer, e a gente tem que ter a unção, como diz João, de detectar isso e confrontar isso, e não deixar isso realmente se alastrar como um câncer dentro da igreja, ser varrido do meio de nós, a heresia, né? Ser combatida, ser realmente lançada para fora. Vocês têm a unção, vocês podem perceber, vocês já receberam a mensagem original, que não for isso, vocês não podem aceitar. Olha o que ele está dizendo, 22, quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. E aí ele vai dizer algo bem interessante, aquele que nega o filho nega o pai, porque se os caras diziam, não, sobre Deus a gente está como um acordo, mas sobre Jesus, a morte de Jesus não foi bem isso que você está pensando, não. Sabe o que ele está dizendo? Que se você nega o filho, você nega o pai. Não tem como estar em Deus se você não estiver em Cristo e sua obra restauradora e redentora do homem. Não tem como, não existe. Não, Deus eu conheço, mas Jesus, né? O que ele fez lá não foi bem isso, não. Não existe. A única maneira de estar no Pai é estar em Jesus. Não é assim que ele fala para os discípulos? Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, não é? Cito tanto isso. O último encontro deles ali, na última ceia, mostra-nos o Pai, então já que você vai embora. E Jesus vai dizer, como pode me dizer, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não perceberam. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Não tem como estar no Pai se não estar no Filho. Mas você só pode estar no Filho e no Pai se você realmente se prostra, reconhece, submete à expiação pelo pecado de toda a humanidade. Isso não é universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo. Isso é justamente a doutrina apostólica original. Jesus é propiciação pelos pecados não só nossos, daqui da igreja, mas de todo o mundo. Todo aquele, todo homem, todo e qualquer indivíduo que quiser receber a salvação em Cristo está salvo. Amém? Amém. Quando eu era menino e me converti, havia uma máxima, que era uma máxima batista, super batista: salvo uma vez, salvo para sempre. Por que isso? Porque o amor de Deus é algo avassalador e nada pode nos separar dele. Quando ele salva alguém, é salvação e acabou. Não tem pecado que vai fazer com que você se separe de Jesus. Não tem nada que você faça que vai poder frustrá-lo. Não tem a traição de Judas ou a negação de Pedro que pudesse surpreender o Cristo. O que ele queria no final da história é realmente que nós estivéssemos juntos. Esse é o desejo do Pai, é o desejo de salvação do homem, é o desejo de restauração do homem, é o desejo de que todo aquele que o receber seja feito filho de Deus. É o chamado para que todos se virem e reconheçam Jesus como Senhor. O que não é isso é o espírito anticristo, é o espírito justamente o inimigo da fé. É aquele que está aqui dentro, mas está minando aquilo que a gente entende ser o Evangelho. E não pode ser justamente tolerado. Ele vai dizer, é mentiroso. Aquele que nega o Cristo
é mentiroso, e ele mesmo é um anticristo, não tem pai, não tem filho. 24 ele diz assim: portanto, permaneça em vós. Essa é a mensagem de João. Eu falei, são 21 vezes repetido nessa pequena epístola de 5 capítulos: permaneçam, permaneçam, permaneçam. No Evangelho e as epístolas são mais de 40 vezes, é quase 60% do Novo Testamento é João falando permaneçam, permaneçam. Permaneçam em quê? Em quê, gente? Capítulo 2, versículo 2: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Permaneçam, ele vai dizer, 24: permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, aí você vai permanecer em quem? No Filho e no Pai. É assim. Sabe por quê? Porque o Filho e o Pai é a essência do amor e do desejo de salvar o homem. Nada diferente disso. E quem está no Filho e está no Pai manifesta através do Espírito Santo, dessa unção que vocês receberam, o desejo de que todo homem seja salvo. Essa é a manifestação máxima do poder do Evangelho. É quando você deseja que o homem seja salvo. É quando você arde justamente de vontade de querer compartilhar esse Evangelho que pode salvar qualquer um. Nada diferente disso. Nada diferente disso. Quem está no Filho está no Pai. Se vocês permanecerem, vocês estão no Filho, vocês estão no Pai. O 26 ele diz, né? Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebeste mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Agora, filhinhos, permanecei nele. Olha quantas vezes ele repete isso aqui, né? Se fosse eu falando da minha cabeça, você ia dizer no final do: pô, pastor, você repete toda a mesma coisa, né? Parece um disco arranhado. Mas é João, de novo, 28. Agora, filhinhos, permanecei nele. Olha a insistência: para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Perceba aqui a progressão. Filhinhos, é a última hora, o anticristo já está vindo, essa força, esse poder opositor ao Evangelho já está vindo. E por que vocês podem perceber essa urgência? Porque já muitos anticristos estão por aí, estão no meio da igreja, estão fazendo escarcéu. Vocês precisam prestar atenção, por quê? Vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo, vocês podem perceber isso e confrontar isso, porque é mentira, ele é mentiroso, ele está querendo distorcer tudo. E agora ele diz que esse que tem a unção e que permanece fiel à mensagem original, ao Evangelho original, está no Filho e está no Pai. E agora no 26 ele vai dizer: eu não estou escrevendo isso para dizer que vocês são ignorantes. Mais uma vez, vocês sabem, vocês conhecem o Evangelho. Então tudo que for estranho disso, não há necessidade que vocês se envolvam com isso. Não tem necessidade que nenhum novo mestre venha ensinar uma coisa diferente para vocês. E ele vai dizer: mas essa unção é verdadeira, né? E andem nele, assim como ele andou e assim como ele vos ensinou. E o 28, que eu acho que é o versículo chave aqui desse terceiro momento, ele diz: permanecei nele para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados. Então, o anticristo já está aí, você precisa ficar esperto, perceber isso, porque a vinda de Jesus também está chegando. Quando ele se manifesta, perceba que a mensagem de João é escatológica aqui. O anticristo está aí, a igreja precisa ficar atenta às heresias, aos ensinamentos errados, porque a vinda de Jesus está próxima. Quando ele se manifestar, ele vai dizer: fiquemos ou tenhamos confiança. O que isso significa? Será que João está dizendo aqui, quando Jesus vier, né, agora, Jesus descendo dos céus, e aí eu, confiante aqui, né, Senhor, estava te aguardando, né, preparei tudo aí, vamos embora. É isso que ele está falando? Não. O que João está ensinando sobre Jesus aqui, e essa palavra, não ficar tímidos,
ou não ficarmos envergonhados, tem a ver com uma falta de intimidade e conhecimento de quem Ele é. Porque aquele que não permanece no Evangelho original acaba por permanecer em outra coisa. Se ele permanece em outra coisa, ele está adorando outro tipo de Deus, outro tipo de Cristo, não o original. O que João está dizendo é que nós precisamos permanecer nele e na mensagem que vocês ouviram, para que quando ele venha o Jesus que a gente espera, que a gente conhece, que a gente permaneceu, porque se não for isso, você não vai saber que é ele, você vai estranhá-lo e vai se tornar tímido. Quem aqui nunca entrou, por exemplo, isso acontece comigo, agora não, né, por causa da pandemia, porque lá no prédio que a gente mora não pode entrar dois de famílias diferentes no mesmo elevador, né? Até tem uns que entram, mas não é o comum. Mas quem nunca pegou um elevador com uma pessoa estranha e pegou no primeiro andar e foi pro 18º? Pô, duas pessoas estranhas, desconhecidas, e vão subir ali 1-2 minutos. O que a gente fala? Não é? Fica uma coisa meio constrangedora. Ou você, agora tem o celular, né, pra gente disfarçar. Bota a cara no celular e fica. Mas antes não tinha. E aí era uma situação chata, né? Que você não conhecia. O que João está dizendo é isso. Tenhamos confiança. Permanecer nele. Para que quando ele venha, seja o Jesus que você sempre amou, que você sempre buscou, que você sempre defendeu, que você sempre viveu, que você sempre se relacionou. Porque o que pode acontecer é chegar na hora H, você vai olhar e vai dizer: mas não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu acreditava, não era esse que eu realmente aguardava. Sabe por quê? Porque o evangelho que você estava seguindo era outro. E aí é óbvio que se for diferente do que você espera, você vai ficar tímido e constrangido. Ao mesmo tempo, tem aqui nesse texto um conteúdo lançando a igreja para frente. Permanecer firmes, proclamadores, envolvidos, apaixonados, pregando o evangelho para todos os homens, trazendo todos os homens para o conhecimento desse amor salvífico, aguardando ansiosamente e esperançosamente a vinda do Senhor. Porque parece que para muita gente, se a vinda de Jesus fosse hoje, ia ser um problemaço. Porque afinal de contas eu não estou pronto. Quem nunca falou isso? Eu não estou pronto. A minha avó dizia, já contei, né? Ela era bem velhinha, né? Na época. E ela dizia: se Jesus vier e você estiver sem camisa, você não vai para o céu não, hein? Ela falava, no Rio de Janeiro, um calor danado, né? 40 mil graus. Eu dentro de casa sem camisa, todo mundo, carioca vai sem camisa para o mercado, né? Mas a minha avó, na cabeça dela, não vai não, né? Sem camisa não vai não. Tadinha da minha avó, era uma velhinha, né? Mas ao mesmo tempo eu penso que esse tipo de manifestação estranha, que a gente, não manifestação, esse tipo de coisa que a gente diz sobre Deus, por falta de conhecimento de quem Ele é, por falta de interesse de ler as Escrituras, de aprender, de estudar sobre ela, de se envolver com o reino de Deus, faz com que a gente fique no final da história completamente isolado, distante do Cristo original. É preciso de desejo, é preciso estar realmente engajado. O conhecimento de Deus, ele não acontece somente na leitura da Bíblia, não, é na leitura da Bíblia sim, mas é no envolvimento com o reino dele. Eu conversava com o André ontem e a gente falava sobre tantas experiências, e eu falei, as melhores lições de teologia que eu já tive na minha vida não foi no seminário, não foi no mestrado, foi nas experiências pessoais. É quando a gente fala do amor de Deus para a pessoa, e a pessoa que estava ali passando, indo fazer outra coisa, chora ali, se entrega a Cristo na sua frente. Não tem coisa maior do que isso. Esse é o trabalho da igreja, esse é justamente o desejo da igreja, essa é a paixão, é realmente viver o evangelho a ponto de se apaixonar pelo homem como Deus é apaixonado, porque ele é a propiciação por todos os homens, pelo pecado de todos os homens, e é justamente nesse projeto de salvação, de restauração, de salvação do homem que a igreja está envolvida. Filhinhos, não fiquem tímidos na vida dele, que a gente fique altivo mesmo, esperançoso, ele está vindo, amém, porque a gente estava junto esse tempo todo, a gente torceu e viveu o mesmo projeto, a vida toda. Por isso, caramba, que legal, Jesus chegou, né?
E os homens alcançaram a salvação e foram salvos e amados por Deus. Nem todo mundo vai querer, eu sei. Nem todo homem vai querer o amor de Deus. Cada um tem seus motivos. E Deus não é culpado disso. Desejo de Deus para nós, desejo de João para nós, o meu desejo para essa igreja é que a gente nunca abra mão desse chamado à salvação do homem, do evangelho original, pelo Cristo que é propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. E que a gente espere ansioso a vinda de Jesus, propagando, pegando e compartilhando desse amor eterno e maravilhoso. Amém? Vamos ficar em pé, orar.